Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 8 de maio, quarto domingo do tempo da Páscoa. Vivenciando esse tempo forte de ressurreição, nós somos chamados a renovar a nossa vida, tornar-nos homens novos, mulheres novas. Hoje nós queremos iniciar nossa reflexão abraçando a todas as mães, nesse dia tão especial, que Maria, a Mãe das Mães, possa derramar suas bênçãos sobre cada uma de vocês. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar então nosso coração para ouvirmos atentamente a palavra de Deus deste domingo e a seguir a reflexão do Padre Geraldo Martins. A terra está repleta do amor de Deus. A sua palavra foram feitos os céus. Aleluia, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou vida eterna para elas e elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarto domingo da Páscoa. Minhas ovelhas jamais se perderão. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, o quarto domingo da Páscoa é tradicionalmente conhecido como Domingo do Bom Pastor, porque nesse dia se proclama o Evangelho de São João, o capítulo 10 do Evangelho de São João, que narra exatamente esta passagem que Jesus afirma ser o bom pastor e nós somos as ovelhas. Cada ano um trecho deste Evangelho é proclamado nesse domingo. Por isso, Domingo do Bom Pastor. É o dia também em que somos convidados a rezar pelas vocações. Qual é a reflexão que nasce, então, para nós da liturgia da palavra deste domingo? Primeiro, o carinho de Deus para conosco. Esta imagem do Cristo bom pastor nos faz pensar lá do texto do profeta Ezequiel, quando Deus, por meio do profeta, vai recriminar as lideranças do povo que tem a missão de cuidar e defender o povo e não o faz. Então são como pastores que, ao invés de cuidar das ovelhas, que ao invés de servir as ovelhas, servem-se das ovelhas. Por isso Deus vai dizer: eu vou tirar as ovelhas de vocês e eu mesmo vou cuidar destas ovelhas. Pois bem, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus mostra aqui a sua identidade como aquele que vem da parte do Pai, com a missão de cuidar das ovelhas. Nós somos estas ovelhas. Mas aqui há duas características ou duas atitudes fundamentais das ovelhas para sentir este amor, essa proteção e esse carinho de Jesus. Em primeiro lugar, escutar. Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então a condição para termos essa proteção do Cristo, esse carinho, esse amor, é a gente escutar a sua voz. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nem sempre é fácil escutar a voz do Cristo. Ou porque nós vivemos em meio a tantos barulhos,
há tanto barulho que nós confundimos e não conseguimos distinguir bem qual é a voz do Cristo, qual é a voz do nosso pastor, ou porque nós não queremos nos comprometer com o pastor, então nós preferimos não escutar a sua voz, porque escutar a voz do bom pastor, do Cristo, significa comprometer-nos com o seu projeto de vida, de justiça para todos. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é esta: nós temos escutado a voz do Cristo bom pastor? Nós sabemos distinguir a sua voz? Porque Cristo hoje nos fala através das pessoas, das lideranças, dos fatos, da história, da natureza. Existem muitas maneiras do Cristo nos falar hoje. Se nós não estivermos atentos, se nós não conhecermos bem a sua proposta, nós podemos não conhecer a sua voz. E então a gente pode confundir a voz do pastor com a voz de falsos pastores. E isso acontece tanto em tantos lugares, no mundo da política, no mundo da religião e em tantas outras circunstâncias da vida humana. Então, saber escutar a voz do pastor, para não confundi-la com aqueles que se apresentam como pastores e não são pastores. A segunda atitude das ovelhas é seguir. Seguir o verdadeiro pastor, porque só Jesus pode nos conduzir para a verdadeira vida. E aqui também nós podemos confundir. Então uma coisa está ligada à outra. Se eu consigo distinguir a voz do pastor, aí vem então a decisão de seguir. Não basta escutar a voz. Ela precisa nos levar a um comprometimento, daí o seguimento. Fazer o mesmo caminho de Jesus. Ir para onde ele apontar, para onde ele indicar. E da parte do pastor, há algo fundamental. Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas. Então nós não somos uma massa de anônimos. Cristo nos conhece e conhece profundamente. Então há aqui uma intimidade entre pastor e ovelhas. E Jesus vai dizer mais ainda: ninguém vai arrancar as ovelhas da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. É o compromisso de Jesus com o Pai, de guardar as ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, em tempos tão difíceis pelos quais nós passamos, em tempos de guerras, em tempos ainda de pandemia, em tempo de políticas em que lideranças acabam trocando os pés pelas mãos, nós somos chamados a nos firmar no Cristo bom pastor, a ouvir a sua voz e a segui-la sem medo, com coragem, destemidamente. Penso que aqui Paulo e Barnabé nos ensinam esse caminho. Vejam que a primeira leitura proclamada neste domingo, tirada dos Atos dos Apóstolos, mostram Paulo e Barnabé em Antioquia pregando, mas sendo rejeitado pelos judeus, mas sendo acolhido pelos pagãos. Eles serão expulsos da cidade por causa da palavra que pregam, do compromisso com a verdade, do compromisso com a vida. Eles seguem aqui o pastor, que vai ao encontro das ovelhas, que anima a sua esperança, que lhes dá vida. Seguir Paulo e Barnabé. E também ouvimos na leitura do Apocalipse, quando o autor vai nos falar destes mártires que lavaram, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É a consequência de quem segue o Cristo bom pastor, que às vezes passa pelo martírio, conseguindo assim ganhar a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, seguir o bom pastor, essa é a nossa meta, essa é a nossa tarefa. O Cristo é o pastor que vem nos encher de esperança, de vida e de alegria. E hoje, neste domingo, nós vamos celebrar também o Dia das Mães. As nossas mães se inspirem sempre no Cristo bom pastor, para serem na família a expressão do amor de Deus, a expressão da luta, a expressão da força, a expressão da coragem, a expressão de quem tem sempre a palavra de ânimo para os filhos e filhas. Desejo a vocês, queridas mães, que continuem sendo para nós
essa imagem do Cristo bom pastor, que conhece as ovelhas e que doa a vida para que todos tenham vida. Que Deus nos ajude sempre a trilhar os caminhos do bom pastor. Paz e bem. A liturgia de hoje nos convida a não nos deixarmos ser levados pelos falsos profetas, mas seguir Jesus ressuscitado. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores no dia de sombra não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Obrigado, Padre Geraldo, obrigado, Elzinha, que nós possamos de fato vivenciar com intensidade o Evangelho de Jesus, que possamos proclamar o nosso amor verdadeiramente a Deus, anunciando que somos de fato ovelhas desse pastor, deixarmos-nos guiar por Ele, porque Ele dá a vida por nós, que nós possamos levar a vida em seu nome. Oremos. Bendito sejas, Pai, porque cuidas de teu povo com amor, e por meio de Cristo o pastoreias e lhes dá a vida em abundância. Tu constituíste Jesus sacerdote e pastor da Igreja, e ninguém lhe poderá arrebatar as ovelhas que tu lhe confiaste. Damos-te graças porque Cristo confiou a sua missão pastoral e homens tirados do povo para transmitir a sua palavra, administrar os sacramentos e presidir a comunidade de fé, servindo os irmãos com amor e solicitude pastoral. Assim, Jesus, o bom pastor, perpetua o pastoreio entre nós. Mas a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedimos-te, Senhor, que envies vocações para a tua Igreja. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.